Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E hoje a gente vai fazer um programa diferente, porque hoje é um papo direto, né? E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, conheça o nosso portal aqui, assista os outros vídeos também, porque o Brasil precisa muito de pessoas refletindo, pessoas até tranquilizando, ou pelo menos dando informações para que os nossos irmãos, os nossos compatriotas, as nossas famílias possam entender o que está acontecendo e possam caminhar no futuro de uma maneira menos angustiante, porque a angústia hoje ela está dominando geral, né? Se você gostar, dê um joia, compartilhe e vamos embora. Um grande abraço a todos vocês que têm mandado tantas mensagens aqui para o nosso portal. Gente, o Brasil tem dois tipos de assassinos em operação agora em larga escala. Um é o assassino que comanda a presidência da República, porque nada fez para conter as mortes que estão se multiplicando aqui no nosso país. Isso não é uma coisa, obra do acaso, nem obra de Deus, não. O homem poderia ter feito alguma coisa para minimizar o impacto dessa coisa toda. Então nós temos esse tipo de assassino. E nós temos um outro tipo de assassino que é muito perigoso, que é o assassino de pessoas jurídicas. E de pessoas jurídicas e de pessoas físicas também. Esse é um assassino muito mais perigoso porque é um assassino consciente. Me refiro ao ministro Paulo Guedes, né? É difícil, às vezes, a gente tentar centralizar o problema de uma nação em cima de uma figura só. Às vezes a gente comete até uma distorção, porque a gente pensa que é só aquela criatura que é a criatura maligna, e se a gente retirar essa criatura maligna, as coisas poderão melhorar. Como o Guedes faz parte de uma grande superestrutura que coordena a economia do nosso país, a gente acaba tendo esses dois tipos de assassinos em operação. O assassino de pessoas na presidência e o assassino da economia, o assassino da infraestrutura, da soberania nacional na área econômica, apoiado pelos seus grandes sócios, que são os grandes meios de comunicação, que têm interesses ocultos não revelados, interesses empresariais, e por isso eles não carregam muito nas tintas em relação ao que está acontecendo na economia do Brasil. Eles estão dando ênfase à pandemia, que é uma coisa correta, mas isso está também ocultando dramas, situações que estão acontecendo no nosso país, são muito graves e eu quero dividir isso com vocês aqui hoje. Eu não gostaria de tocar em nenhuma questão particular aqui no Portal do José. Como vocês estão vendo ao longo desse ano que a gente criou o nosso espaço aqui, a gente sempre discute questões da conjuntura, questões políticas, enfim. Mas eu estava relendo um conto de Tolstói, numa coleção de contos russos que eu tenho aqui, coleção muito legal, e ele praticamente me jogou aqui para conversar com vocês, porque ele diz o seguinte: se você quer falar para o mundo, fala primeiro da tua aldeia. Isso tem um pensamento filosófico, né, que nos ensina que quanto mais particular, quanto mais local você é na análise de algumas questões, mais universal você estará sendo também. Então quero contar para vocês algumas situações para mostrar como Guedes é um grande assassino que, ao assassinar a economia, vai provocar mortes no final também. E como isso está se dando no Brasil e se a gente pode fazer alguma coisa para se defender. Muitas pessoas começam a perguntar: onde é que você estava no governo passado, quando a economia foi assim, assim, assim. Olha, gente, eu não tinha condição de ter criado o meu Portal do José. Mas aí depois eu vi tanta desgraça acontecendo, que eu falei, não, tem que ir, porque além de a gente ter um problema econômico, a gente tem um problema de doença mental no Brasil, onde a gente popularizou, a gente enraizou a ignorância, a ostentação, a burrice, a ostentação. Então é necessário que as pessoas que têm algum nível de consciência e responsabilidade, que elas venham a público também conversar com outras tantas pessoas, né? Então, gente, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou dono de uma cervejaria, bar, restaurante, é quase um centro cultural, um espaço que tem 600 metros quadrados, é o Lapa Café, aqui no Rio de Janeiro. É um lugar que sempre me deu muitas dores de cabeça, mas também é um lugar que sempre me deu muitas alegrias. Trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, com todo o nível de preocupação, eu aprendi no cotidiano como uma política econômica ela pode atingir o cidadão empreendedor de uma forma contundente e como é que a gente tem que lidar com essas questões.
De uma maneira geral, os empresários no Brasil, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, isso deve ser um fenômeno no mundo também. Ele é muito despolitizado. Ele raciocina de uma forma muito pragmática. Se tal governo favorece que ele ganhe dinheiro, porque aquele governo é o melhor governo do mundo. Se aquele governo cria problema para os seus negócios, é o pior governo do mundo, né? Não importa se é de direita, de esquerda, a gente não pode classificar o empreendedor nessa categoria. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu criei um espaço que foi crescendo, 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 muito sacrifício, enfim, muito trabalho, muito suor. A gente chegou a ter 40 funcionários na empresa. Quando chegou no ano de 2015, a gente já teve a economia já sofrendo uma debacle, né, no governo Dilma, e o golpe de misericórdia foi quando ela autorizou o aumento de energia elétrica. Gente, isso teve um impacto, mas assim, violento, que eu nunca vi ninguém comentando, estudando essa história. Para vocês terem uma ideia, a gente pagava um valor de energia elétrica, a gente pagava R$ 4.800, a gente passou a pagar R$ 10.000. Isso foi um golpe muito sério porque, além do aumento da energia, o governador aqui do Rio de Janeiro aproveitou para aumentar o ICMS, teve bandeira vermelha, a empresa pegou e classificou a nossa conta em grandes consumidores, os grandes consumidores pagam um quilowatt maior. Gente, foi um terrível. Os meus empregados estavam reclamando que nas suas casas a conta subiu muito, e isso fez com que uma economia que já estava perdendo muita gente circulando, muita gente tendo gastos. Ora, se você tem cada vez mais o cidadão tendo que pagar despesas com outras coisas, não sobra dinheiro para o cara ir no restaurante, o cara comer uma pizza, o cara diminui a velocidade, enfim. Teve o impeachment da Dilma, entra o governo Temer, que aprofunda o modelo econômico. E quando eu digo isso para vocês, não é uma discussão meramente acadêmica, não é alguém que está olhando de fora. Eu estava vendo no dia a dia o que estava acontecendo. A gente viu que o emprego ele foi diminuindo, que os contratos das estatais foi desaparecendo, a terceirização das empresas foi sendo liquidada. E se vocês derem uma olhada aqui, quem é motorista de Uber numa cidade como o Rio de Janeiro, você vai pegar uma série de pessoas que são da área de TI, área de tecnologia, de informática, profissionais qualificados, engenheiros, gente que deixou de trabalhar nessas atividades e foi jogada para esse universo econômico. Quando chegou as eleições de 2018, eu analisei os candidatos ali porque você tem que analisar do ponto de vista econômico qual é a perspectiva que você tem para saber se você contrata gente, se você pode comprar um equipamento novo, se você não compra, se você amplia o horário de funcionamento, se você faz algum tipo de reforma. E quando o Guedes sinalizou ali como sendo o cara que iria acomodar a economia, eu fui estudar quem era o Guedes. Aí eu me deparei com algumas questões que se revelaram como uma profecia que eu estava tendo naquele momento. Eu percebi que Paulo Guedes era um cara do mercado financeiro, e esses caras do mercado financeiro, eles têm pouca convivência com investimentos em produção, em pessoas que produzem, com a indústria, com as coisas que de fato movimentam a economia com o trabalho. São pessoas que ganham dinheiro sem fazer esforço, sem movimentar a economia, as engrenagens da economia de uma maneira geral. Eu não achava nada do passado de Guedes, como a gente não acha nada ainda. Dificilmente você vai conseguir na internet a informação que o Guedes trabalhou na ditadura Pinochet e que ele foi um discípulo de uma escola econômica dos Estados Unidos, a escola de Chicago, que é uma escola que opera sobre catástrofes. Só pode implementar uma política econômica em ditaduras, como foi a ditadura sangrenta no Chile, ou em países que foram devastados por grandes terremotos, grandes catástrofes cataclismáticas, né? Então, quando o Guedes ele vira o ministro da Economia, e eu percebi, analisando, que ele era um cara ligado à família Marinho, aí eu falei, opa, a gente não tem grandes perspectivas de ter um Estado brasileiro investindo, gerando empregos. E aí, evidentemente, ao invés de aumentar a minha empresa, eu já sabia que a gente ia ter uma queda de demanda, a gente foi demitindo sempre que podia, mais um funcionário, mais outro funcionário, e foi acontecendo exatamente isso. Guedes com esse discurso que o Estado está quebrado, que o Estado não pode investir, que o Estado é um elefante, que é uma baleia arpoada, aquela história toda, eu falei, gente,
não vai ter geração de emprego. O que isso significa para a gente que nós somos empreendedores no Brasil inteiro? Se você não tem gente trabalhando, você não tem gente circulando, você não tem gente gastando. Se você tem uma dificuldade econômica, as pessoas que ainda estão trabalhando, elas acabam ficando agarradas em banco. As suas despesas no cotidiano aumentam, o salário não aumenta, elas vão ficando cada vez mais dependentes de banco, elas vão ficando cada vez com mais dificuldades, circulando menos. E isso a gente pôde perceber numa atividade fim como a minha, que é uma atividade de prestação de serviços. Quem não sentiu isso de uma forma muito instantânea foram empresas que são ilhas de excelência, são ilhas tradicionais no Brasil. Alguns restaurantes que sempre têm filas, ou sempre tiveram filas, algumas empresas familiares, alguns núcleos, algumas prestações de serviço, não tiveram, não sentiram esse tipo de situação. Mas a economia tradicional, de uma maneira geral, a gente foi vendo o dinheiro desaparecer no governo Temer todo, no final do governo Dilma e no governo Bolsonaro, quando começou o Paulo Guedes. A economia de Paulo Guedes e Bolsonaro só crescia no Jornal Nacional. Aliás, só continua crescendo no Jornal Nacional, né? Sempre os caras fazendo a propaganda que tem a ver com esse vínculo da família Marinho, dos interesses econômicos dessa plutocracia, desses bilionários, com um representante deles dentro do governo Bolsonaro, que é um cara que está ali para fazer negócios. Ele não está preocupado com o cidadão comum, com o pequeno empresário. Isso ficou muito revelador nessa reunião do dia 22 de abril, que ele trata o ser humano com desprezo, ele acha que o cara que é maior de idade tem que se ferrar mesmo, enfim, que o pequeno empresário não tem que ter o menor tipo de apoio. Esses caras só pensam em fazer grandes negócios. De uma maneira geral, eles são psicopatas, eles são talhados para desenvolver esse tipo de atividade, sem preocupação com o ser humano de uma maneira geral, né? Então a coisa veio assim até chegar a pandemia. Quando chegou a pandemia, que seria um momento de um governo, de um Estado sinalizar que ele está presente, que você pode ficar tranquilo, manter seus empregados, a gente vai gerar uma linha de crédito para vocês, aí a gente viu que não aconteceu nada disso. Eles não têm a menor preocupação, passados quase 90 dias, quase impossível você conseguir um empréstimo. As primeiras medidas foram de pegar dinheiro do Tesouro e jogar não direto para o cidadão, mas jogar para dentro de banco, para banco emprestar dinheiro para o pequeno. E só quem está conseguindo manter o seu negócio agora é quem conseguiu se reinventar de uma maneira absolutamente diferente, porque a coisa ficou muito complicada para todos nós. Para vocês terem uma ideia, eu tentei pegar um empréstimo no banco, e eles já levantam a vida da gente inteira. E a condição para eu pegar empréstimo no banco, eu estava querendo pegar 120 mil reais, era que eu tivesse 120 mil reais aplicado no banco. Eu falei, mas se eu estou precisando de 120, como é que eu vou ter 120 no banco? Eles, não, tudo bem, a gente empresta 240, você deixa 120 aplicado aqui e usa o seu 120, só que eu pago juros de 3,75 ao ano sobre 240. Eu falei, não dá, gente. Não dá. Quem pegar dinheiro agora para resolver as questões com seus funcionários, lá na frente vai ter o seguinte cenário. A gente vai ter um mundo que mudou, a gente vai ter pessoas mais angustiadas, pessoas saindo menos, pessoas mais preocupadas em não frequentarem ambientes coletivos. Então você vai ter uma mudança de hábitos e uma queda de demanda, uma menor circulação de pessoas, o mundo vai ter menos gente circulando, os brasileiros não vão poder ir para lugar nenhum, né? Os brasileiros estão quase barrados tudo quanto é lugar, então a gente vai ter muitas dificuldades, muitas mudanças comportamentais. Então você vai ter o cenário de queda de utilização de serviços, e quem pegar dinheiro em banco, lá na frente vai acabar ficando com uma bomba nuclear no colo. E aí a gente vê a reunião do dia 22, a gente vê esse comportamento psicopático do presidente da Caixa Econômica Federal, que diz que não tinha que emprestar dinheiro para quem já estava com dificuldade antes. Quem estava com dificuldade antes são 5 milhões de pequenos empresários no Brasil que tinham algum título protestado, alguma coisa assim. Essas pessoas, enfim, ficaram condenadas à morte pelo governo do assassino Bolsonaro e do assassino Guedes. Então, gente, nesse cenário que se avizinhou, eu falei, gente, não tem condição. Eu queria resistir, mas eu vou fechar a empresa. Melhor dizendo, vou hibernar a empresa. Vou dispensar todos os funcionários, vou pagar todo mundo
E se lá na frente aconteceu impeachment, aconteceu uma mudança muito radical na economia, eu reabro a empresa. E até para poder dispensar os funcionários, eu tentei utilizar o artigo 501 da CLT, que faculta ao empregador, né, que você estando diante de uma situação de força maior, você pague menos multas e menos tributos. Mas se eu usasse esse argumento da força maior, eu inviabilizava os nossos empregados de terem acesso ao seguro-desemprego e ao fundo de garantia. Pô, uma puta sacanagem, né? Aí eu tive que fechar a empresa como se nada tivesse acontecendo, pagando todas as dívidas com os empregados e me antecipando a esse momento que eu imagino, que eu prevejo que seja um momento muito complicado lá na frente. Pelo menos eu dormi bem. O fato de ter uma cervejaria, de ter uma empresa de alimentos, é que numa dificuldade você bebe a sua empresa, né? Você liquida a sua empresa. Foi o que eu fiz. Juntei dos funcionários, peguei um monte de cerveja, um monte de proteínas, carne, peixe, tudo que vocês pensarem. Macarrão, a gente fez uma série de cestas básicas, produtos de limpeza e dei para todo mundo. Esse troço ia ficar ali dentro da empresa, ia perecer, então eles ficaram felizes, tiveram acesso ao fundo de garantia, todos nós ficamos muito emocionados, chorei pra caramba, porque não é fácil, eu não gosto nem de ir lá no prédio da empresa, às vezes eu preciso pegar alguma coisa lá, porque dá aquele sentimento, né? Tipo assim, pô, os caras me ferraram legal, né? A gente, no nosso país, nós não temos com quem contar. O mais triste, gente, é ver tanta gente, eu fico pensando assim, como é que tem gente que apoia Bolsonaro, o que essas pessoas ainda fazem da vida, o que elas ganham, do que elas sobrevivem, como é que elas podem achar que que esse governo que está aí pode fazer alguma coisa pelo povo brasileiro, pelos empreendedores, pelos profissionais liberais, pelo nosso país de uma maneira geral, né? A gente tem um bando ali de cupins que estão destruindo a infraestrutura do Brasil, que não tem preocupação com o cidadão de carne e osso. Um cara como o Paulo Guedes, que trabalhou na ditadura Pinochet, são pessoas que são talhadas a não terem preocupação moral, preocupação ética aonde estão trabalhando. São pessoas que trabalhariam para Hitler, tranquilamente, num campo de concentração, organizando ali as questões econômicas de como operar com essa realidade toda. São os mesmos tipos de pessoa. Então, essas pessoas, elas não estimulam nenhum cidadão de carne e osso a continuar nessa batalha. O que eu posso dizer para quem está nessa batalha, quem não tem outra alternativa na vida, é que muitas pessoas vão fechar, muitas empresas vão fechar, mas isso vai facilitar também com que algumas empresas se reinventem e consigam sobreviver. Se eu puder dizer para essas pessoas para não pegarem dinheiro em banco, tá aí uma boa dica, mas isso é uma coisa muito difícil. E para os que pegarem dinheiro em banco, peguem dinheiro em banco, resolvam as suas vidas, se quebrar lá na frente, quando o banco vier para cima de você, você diz o seguinte: confie em mim, isso vai passar, um dia eu te pago, como eles colocam nas propagandas aí, né? Então, gente, eu não quero tirar o estímulo de ninguém persistir, mas o cenário brasileiro, o que está por vir ainda, é muito dramático, é muito complicado. As pessoas que são empreendedoras agora têm que ter muita prudência, os que puderem enxugar mesmo a empresa, parece que será uma atividade, uma atitude inevitável, e a gente tem que continuar cada vez mais conversando entre a gente, abrindo nossos corações. Você que está com dificuldades na tua empresa, você não está com dificuldades porque você está trabalhando mal, porque o teu negócio está indo mal, porque o teu preço não está bom, porque o seu cozinheiro não é bom, a tua comida não é boa, não é nada disso. Está todo mundo com os mesmos tipos de problema. E você tem que ter consciência que o nosso problema maior é de estrutura, é que infelizmente nós não temos um governo preocupado com as pessoas de verdade. Nós temos um governo dominado por espertalhões, estelionatários, vigaristas e bandidos. Pessoas que estão querendo fazer negócios na superestrutura, os meios de comunicação ficam tentando engabelar o povo brasileiro, dizendo que os investimentos vão fazer a economia girar. Tudo mentira. Esse tipo de discurso não coloca uma pessoa no meu restaurante, no teu restaurante, no teu bar, na tua empresa, no teu negócio. Então nós estamos reféns de um grande grupo de quadrilheiros respaldados pelos grandes meios de comunicação que são sócios dessa gente toda. Gente, espero ter jogado algumas luzes para vocês. Sobrevivam,
mantenham a sanidade e aquelas pessoas que tiveram a paciência de ficar até agora comigo, um grande abraço, se inscreva aqui no nosso portal, passe nosso vídeo para frente e mande suas críticas e sugestões. Vamos conversar porque o Brasil vai precisar muito de pessoas como a gente. Um grande abraço, tchau.